Reflexão sobre guardar o domingo. Em conversa amigável com dois jovens cristãos, o pastor Brian Edwards examina não somente as questões práticas relacionadas ao domingo, mas também as bases bíblicas. Ele enfatiza que a observância do descanso foi plano de Deus desde a criação, e isto foi endossado por Jesus Cristo como um dia para lembrarmos da sua ressurreição e para que nós o adoremos. Brian Edwards. Conversando com Brian Edwards a respeito do domingo. Anderson, obrigado por convidar-nos a visitá-lo novamente, pastor. Jane e eu estávamos conversando sobre como o crente utiliza o domingo. Achamos que conhecemos a importância do domingo. Entretanto, quando olhamos para o mundo contemporâneo, é difícil perceber como alguém pode manter o domingo como um dia especial. Afinal de contas, as leis do nosso país estão se aproximando da liberdade completa para todas as lojas abrirem quando desejarem e a maioria das indústrias exige turnos de 7 dias. Muitos países não têm leis para proteger o domingo. Por esse motivo, ele se torna muito semelhante a qualquer outro dia. Jane, sim, e a maior parte dos esportes são praticados no domingo. Ouvi que algumas universidades estão planejando realizar as provas nesse dia. À luz dessa liberdade para tudo, sendo crentes, é difícil saber como devemos responder. Anderson, em nossa cidade moderna, parece um pouco antiquado ficarmos perguntando o que as pessoas fazem ou não no domingo. Suponho que deveríamos dizer, por exemplo, cada loja deve abrir ou fechar se quiser ou não, pois em que isso é importante? Afinal de contas, podemos realmente esperar que as pessoas que não creem na Bíblia e não professam ser crentes se importem com o que poderia ser argumentado a respeito de um dos menos importantes dos 10 mandamentos? Jane, quando falo sobre isso no escritório, as pessoas parecem demonstrar sentimentos mistos. A maioria das pessoas com quem eu falo sobre o assunto é contrária às lojas abrirem no domingo, mas algumas dizem: o que existe de especial no domingo? Isto é o que o Anderson e eu gostaríamos de conversar com o Senhor. Pastor, bem, vamos considerar novamente a pergunta. O que existe de especial no domingo? A melhor coisa a fazer é retornarmos aonde tudo começou. Jane, isso tem de ser em Êxodo 20, onde o quarto dos 10 mandamentos afirma: lembra-te do dia de sábado, para o santificar. Anderson, você está enganada, Jane. A ideia de um dia especial durante a semana retrocede ao relato da criação em Gênesis. Está certo, pastor? Pastor, sim. E aqui está uma pergunta que vocês talvez nunca haviam pensado em fazer. Por que Deus gastou 6 dias para criar todas as coisas? Os evangelhos relatam que Cristo criava o pão e transformava a água em vinho instantaneamente. Também curava em um momento partes do corpo e doenças graves. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52, o apóstolo Paulo afirma que um dia nossos corpos serão ressuscitados num momento, num abrir e fechar de olhos. Então, por que Deus criou o universo em 6 segundos ou ainda mais rápido? Então, por que Deus não criou o universo em 6 segundos ou ainda mais rápido? Anderson, tenho de admitir que nunca pensei sobre isso. Porém, visto que você fez essa pergunta, penso que Deus queria deliberadamente estabelecer um padrão para 6 dias de trabalho e um de descanso. Deixe-me ver. Sim, a Bíblia diz em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra. Jane, certamente Deus
não se cansou por causa do árduo trabalho de criar todo o universo. Pastor, não, é claro que não. A Bíblia não diz que Deus estava cansado. A palavra descansou simplesmente quer dizer que ele parou a sua obra de criação. E a nossa palavra sábado é uma forma de traduzir o vocábulo hebraico que significa descansou. Mas Deus fez alguma coisa a mais, pois o versículo seguinte, em Gênesis 2, nos informa que abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. A palavra santificou transmite a ideia de separar esse dia como diferente de todos os outros. Até esse momento, não havia qualquer ordem, instrução ou referência a um povo eleito e especial. Tudo que encontramos até esse ponto é a simples afirmação das coisas que Deus fizera. Anderson, fico admirado em pensar por que Deus escolheu um padrão de 6 dias de trabalho e um de descanso. Em outras palavras, por que ele estabeleceu uma semana de 7 dias? Pastor, é uma pergunta interessante, porque esse padrão de 7 dias não é naturalmente adequado. Se os homens tivessem pensado sobre isso, é quase certo que eles escolheriam uma semana com outra dimensão. Observem que os atos criadores relatados em Gênesis 1 são luz, céu, terra seca, vegetação, sol e plantas, criaturas aquáticas, pássaros, animais e, por último, o homem. São 9 divisões. Anderson, o que nos poderia oferecer uma semana de 10 dias ou um ano de 36 semanas e meia? Pastor, calcule rápido, Anderson. Ora, uma semana de 7 dias também não se encaixa no ano lunar. Se você dividir 365 por 7, terá 52,14 semanas. É por isso que temos um ano bissexto. Jane, recordo de minha aula de história que durante a Revolução Francesa, no século XVIII, e também durante a Revolução Russa, no século XX, as autoridades tentaram mudar o número de dias na semana, mas tanto russos quanto franceses foram obrigados a voltar atrás para a semana de 7 dias. Pastor, é verdade, Jane. Mais recentemente, isso foi tentado no Sri Lanka com o mesmo resultado. Vocês percebem? Esse padrão de uma semana com 7 dias faz parte do plano divino de criação. Na verdade, poderíamos mesmo afirmar que o último ato criativo da parte de Deus foi criar o 7º dia e assim completar a semana. Lembrem-se, quando Deus criou aquele padrão de 6 dias de atividade criativa, mais um dia de descanso, Adão e Eva ainda não haviam caído no pecado. Em outras palavras, se aquele era o melhor plano para o homem e a mulher antes da queda no pecado, quanto mais necessário é que agora nosso trabalho semanal seja realizado com maior empenho por causa dos resultados do pecado. Jane, reconheço isso. Então, o que aconteceu depois? Pastor, sabemos quantas pessoas seguiram esse padrão divino de 6 dias de trabalho e um de descanso. Mas sabemos que na época de Noé, todo mundo parecia ter voltado as costas ao plano especial de Deus para a humanidade. Realmente, sabemos que na época dos 10 mandamentos, que você mencionou antes, Deus afirmou: lembra-te do dia de sábado. Isso significa que o sábado era algo sobre o que eles já tinham conhecimento. Em Êxodo 16, quando Deus enviou o maná para os israelitas comerem no deserto, ele instruiu-lhes que no 6º dia recolhessem o bastante para o 7º dia. Jane, o guardar o sábado era considerado muito importante no Antigo Testamento? Pastor, sim, começou com um dom de Deus na criação, mas tornou-se um mandamento divino. Quando Deus criou o 7º dia, ele não o tornou um mandamento porque a princípio Adão e Eva queriam seguir os planos dele, reconhecendo-os como o melhor caminho. Mas, depois da queda no pecado, o homem e a mulher
ignoraram os planos de Deus. Por isso, ele introduziu a lei relacionada ao sábado. Isso demonstra que o guardar o sábado era muito importante. Assim, considerando todo o Antigo Testamento, quer o povo de Deus guardasse essa lei, quer não, isso se tornou uma evidência significativa que mostrava se o povo estava ou não confiando em Deus e seguindo-o. Anderson, Cristo tem algo a dizer-nos a respeito do sábado? Tenho ouvido pessoas afirmando que todos os outros mandamentos foram citados por nosso Senhor, exceto este. Portanto, ele não o considerou muito importante. Pastor, se alguém chegar a essa conclusão, entendeu da maneira mais incorreta possível. De fato, nenhum dos 4 primeiros mandamentos foram explicitamente citados por nosso Senhor, e ainda não ouvi qualquer crente argumentar que deveríamos rejeitar os 3 primeiros. O 4º mandamento foi abordado por Cristo com muita clareza em Marcos capítulo 2, versículo 27. O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Anderson, ora, isso não significa que somos livres de qualquer regulamentação a respeito do sábado? Pastor, essa é uma maneira estranha de entender as palavras de nosso Senhor. Ao contrário disso, ele estava dizendo aos judeus que o 7º dia tinha um valor especial para o homem. Foi criado para auxiliar o homem e nós o utilizamos da melhor maneira, quando descobrimos que porque o Senhor o criou no princípio. Isso é evidente daquilo que Cristo declara logo em seguida. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Observe que Jesus não afirmou que o sábado havia sido feito para os judeus, ou para o povo de Israel, ou para um povo eleito, e sim para a humanidade. Isso significa que o 7º dia serve ao bem de todas as pessoas. Ele estava levando seus ouvintes de volta não a Êxodo 20, e sim a Gênesis 2. Na verdade, nosso Senhor falou com certa frequência sobre o mandamento do sábado judaico, porque era acusado de transgredi-lo. Anderson, ele realmente o transgrediu? Pastor, não, nosso Senhor nunca quebrou qualquer dos mandamentos bíblicos, mas os judeus acrescentaram muitas de suas próprias regras aos mandamentos de Deus. Eram elas que Jesus habitualmente criticava. É importante observar que quando Jesus defendeu suas atitudes, ele não se aproveitou da oportunidade para abolir a lei referente ao sábado. Em outras palavras, podemos dizer que Jesus nunca anulou a utilização do sábado e que ele corrigiu os abusos relacionados ao mandamento do sábado. Retornando a algo que Anderson afirmou anteriormente, nunca devemos nos referir ao 4º mandamento como o menos importante dos 10 mandamentos, uma vez que assumimos a incumbência de determinar quais dos mandamentos são mais ou são menos importantes, estamos fazendo algo que Deus jamais nos permitiu fazer. Anderson, bem, temos visto que o 7º dia era especial, porque fazia parte do plano criativo de Deus, porque é um dos 10 mandamentos, e também porque Cristo o enfatizou. Mas qual é o propósito do 7º dia? Pastor, com que finalidade vocês acham que existe o sábado? Jane, você já disse que a palavra hebraica traduzida por sábado significa descanso ou cessar o trabalho. Logo, nós somos o principal objetivo do sábado. Pastor, está certo. O 7º dia é um dia de descanso, um dia para revigorar o corpo. Deus sabe que não podemos continuar trabalhando sem um descanso semanal. Portanto, assim como ele criou o mundo com a noite vindo após o dia para dar-nos repouso em cada ciclo de 24 horas, assim também Deus criou um dia em 7, a fim de nos proporcionar um período de descanso mais longo. Isso demonstra como Deus se preocupa com a sua criação.
Como já dissemos, se o sábado foi dado ao homem em estado perfeito, antes da queda no pecado, quanto mais necessário é que o pecado nos faça cumprir com mais empenho nosso trabalho diário. Em Êxodo capítulo 23, versículo 12, onde a lei a respeito do sábado foi proferida novamente, 3 palavras diferentes são utilizadas. Os patrões receberam a ordem: descansará. Esta é uma forma verbal que no hebraico tem a mesma raiz da palavra traduzida por sábado. Significa parar de trabalhar. A respeito dos animais foi dito: para que descanse o teu boi e o teu jumento. O vocábulo descanse significa deitar-se e ficar quieto. O sábado era um dia de pastagem. Porém, a palavra mais forte de todas estava reservada para os empregados e os forasteiros que deveriam tomar alento. O vocábulo hebraico, aqui traduzido, significa tomar um fôlego, ser recriado ou rejuvenescido. Por conseguinte, o descanso é o propósito do 7º dia. Vocês podem imaginar outro propósito? Jane. Na lista dos mandamentos em Êxodo 20, Deus vincula o 7º dia à criação. Por isso, suponho que o propósito do sábado é também nos lembrar que Ele é o Criador. Pastor, exatamente. O 7º dia não era apenas um dia de descanso para fortalecer o corpo. Era um dia para servir de lembrete, para auxiliar a memória. Em Êxodo, capítulo 31, versículo 17, Deus afirmou que o 7º dia seria um sinal entre ele mesmo e os israelitas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Esse dia especial permaneceria recordando-lhes seu Criador. Também deveria lembrar-lhes de algo mais. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, Deus recorda aos israelitas que eles haviam sido escravos no Egito e que ele os havia libertado. Esta recordação serviria de incentivo para os israelitas terem cuidado por seus servos no 7º dia, mas também lhes recordava que Deus era o seu Redentor e seu Criador. Deste modo, outro propósito deste dia especial era estimular a memória deles. Algum propósito mais vocês conseguem imaginar? Anderson, não, eu não consigo. Jane, pensei em alguma coisa. Os israelitas não ofereciam sacrifícios em dobro no dia do sábado? Pastor, sim. Em Números, capítulo 28, versículo 9 e 10, o povo foi instruído a trazer 2 cordeiros no 7º dia, em acréscimo ao holocausto habitual. Isto significa que os sacerdotes tinham 2 vezes mais trabalho neste dia. Portanto, o dia de sábado era também um dia de adoração para fortalecer a alma. O descanso não deveria consistir de ociosidade, e sim de revigoramento espiritual. Provavelmente, uma das melhores passagens da Bíblia para descrever a maneira como deveríamos ou não utilizar o dia de descanso encontra-se em Isaías, capítulo 58, versículo 13 e 14. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Talvez vocês gostariam de ler em alguma ocasião o Salmo 92, que tem o título Cântico para o dia de sábado. Vocês perceberão como o salmista adora a Deus como Criador e Salvador. Anderson. Então, estas são 3 razões porque Deus tornou especial um dos dias da semana, ajudar-nos a descansar, recordar e adorar? Pastor, existe outro propósito, que não se tornou evidente até a época do Novo Testamento. Em Hebreus, capítulo 4, o autor sagrado cita Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e Salmo 95, versículo 11,
onde Deus adverte os judeus incrédulos afirmando: não entrarão no meu descanso. Isso não é apenas uma referência à terra prometida, visto que o escritor de Hebreus prossegue dizendo: resta um repouso para o povo de Deus. Versículo 9. Em outras palavras, ele utiliza o plano da criação como uma figura do descanso que os crentes desfrutarão no céu. Por conseguinte, um quarto propósito é que esse dia especial auxiliaria os crentes a manterem viva a sua esperança a respeito do céu. Todos os domingos, quando gastamos tempo com o povo de Deus na adoração, na comunhão e no ministério da palavra, somos relembrados que temos algo ainda melhor que estamos esperando antecipadamente. Jane, tudo isso nos apresenta 4 razões para que tenhamos um dia especial na semana: descanso, recordação, adoração e esperança. Todavia, eu sei que alguns crentes afirmam que não estamos sob a obrigação de guardar o domingo, porque não estamos mais sob a lei, e sim sobre a graça. Consequentemente, estamos livres para fazermos o que desejarmos. Pastor, isso faz o domingo parecer uma terrível escravidão. As pessoas que fazem afirmações como esta deveriam reler Isaías capítulo 58, versículo 13, e perceberem como o profeta encorajou o povo a gozar esse dia especial, não fazendo o que desejavam, e sim fazendo o que Deus queria. É significativo observar que o quarto mandamento foi apresentado em uma maneira mais positiva do que os outros mandamentos. Deus não começou dizendo não, e sim, lembra-te do dia de sábado. Era como se Deus quisesse que seu povo compreendesse que este mandamento não tinha de ser visto como algo que limitava a sua liberdade de fazerem o que desejavam. Pelo contrário, o mandamento lhes estava dando liberdade para desfrutarem o melhor do plano de Deus para suas vidas. Porque jogar fora esse maravilhoso dom de Deus, este mandamento nos fornece uma grande oportunidade para descansar, recordar o Senhor Deus e adorá-lo. Devemos considerá-lo dessa maneira. A lei traz uma obrigação, a graça traz uma oportunidade. As únicas pessoas que encontram no quarto mandamento algum tipo de escravidão são aquelas que realmente nunca entenderam o propósito desse mandamento. Jane, mas outros dizem que não guardam o domingo como um dia especial porque consideram cada dia como um dia santo. Pastor, sim, também já ouvi essa tolice piedosa, Jane. Você não acha que os judeus do Antigo Testamento procuravam considerar santos todos os dias? Você não pensa que Isaías mesmo vivia com santidade durante todos os dias da semana? Mas apesar disso, ele tinha um dia especial. Minha única resposta para tais pessoas é sugerir que sejam mais sábias, guardando todos os outros dias como o domingo, ao invés de considerarem o domingo semelhante a qualquer outro dia. Jane, alguns argumentam que Paulo nos dispensa do mandamento do dia do descanso em Romanos capítulo 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Pastor, a princípio, a leitura desse versículo pode nos fazer pensar isso. Entretanto, se Paulo estivesse se referindo ao princípio do 7º dia, ele estaria subvertendo um dos mandamentos e ignorando Gênesis capítulo 2, versículo 3. Na verdade, ele não estava fazendo nenhuma das duas coisas. Paulo estava falando sobre dias santos que os homens inventam. Ele fez o mesmo em Colossenses capítulo 2, versículo 16, onde adverte contra o julgar as outras pessoas por observarem ou não dia de festa, ou lua nova, ou sábados.
Paulo literalmente estava falando sobre feriados religiosos especiais, não sobre o dia de sábado, e sim sobre outros dias de descanso. Mesmo na época do Antigo Testamento, havia outros dias especiais de descanso além do quarto mandamento. E, embora fossem muito importantes para os judeus, não tinham qualquer significado depois da vinda de Jesus. Aplicando a nós hoje, isso significa que se alguns crentes quiserem celebrar o Natal, a Sexta-feira Santa, o Domingo de Páscoa, o Pentecostes, o Dia de Ação de Graças ou qualquer outro feriado que inventarem, eles são livres para o fazerem. No entanto, eles não podem transformar tais dias em uma norma semelhante ao quarto mandamento. Existe apenas um dia especial de descanso estabelecido por Deus para todos os tempos. Esse dia se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11. Anderson, tenho ouvido que o quarto mandamento se cumpriu em Jesus, porque ele é nosso descanso e nosso sábado, pois descansamos na paz e na reconciliação que Cristo nos dá por meio da sua redenção. Portanto, o quarto mandamento fazia parte da lei cerimonial judaica e nós fomos libertos dessa lei, bem como de todas as outras leis cerimoniais. Pastor, eu conheço esse argumento, Anderson. Ele não tem fundamento. Primeiramente, quando consideramos o propósito desse dia especial, um dia de descanso, de recordação e de adoração, temos de perguntar por que o crente não precisa mais dessas coisas. Em segundo, enquanto não estou negando que em Cristo encontramos descanso espiritual, permanece o fato de que em nenhum lugar do Novo Testamento Cristo é apresentado como nosso sábado. Pelo contrário, conforme já vimos, Hebreus capítulo 4, versículo 9 a 11, refere-se ao céu como nosso descanso final. E isso, com certeza, daria a entender que precisamos desses sábados semanais até que ali cheguemos. Na verdade, o quarto mandamento não era a principal parte da lei cerimonial dos judeus. Ele fazia parte da imutável lei moral para nosso benefício contínuo. Conforme já disse, havia sábados na lei cerimonial dos judeus, por exemplo, o dia da expiação. E cada 7º ano era chamado de ano sabático. Esses foram os sábados que Cristo cumpriu, mas o dia de descanso fazia parte da lei moral e conforme vimos, foi estabelecido na criação. Anderson, existe um assunto que ainda não mencionei. Os judeus consideravam o sábado o último dia da semana, como dia de descanso. Nós, porém, tomamos o primeiro dia da semana, o domingo, como dia especial. Tenho um amigo de trabalho que é adventista do 7º dia. Ele argumenta muito sobre isso. Chega a afirmar que não somos verdadeiros cristãos se não guardarmos o 7º dia. Quando e por que os crentes tornaram o domingo o dia especial? Pastor, o apóstolo Paulo servia-se dos cultos nas sinagogas como oportunidades para evangelizar. À parte desse fato, Lucas, capítulo 23, versículo 56, é a última referência que menciona os seguidores de Cristo guardando o sábado judaico. Na ocasião ali abordada, as mulheres prepararam especiarias para o corpo de Nosso Senhor, mas no sábado descansaram segundo o mandamento. É claro que os crentes do primeiro século escolheram o primeiro dia da semana como seu dia especial quando se reuniam para adoração a Deus. Encontramos isso, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, onde Paulo transmite a ideia de que os crentes se reuniam no primeiro dia da semana. Em Atos, capítulo 20, versículo 7, Lucas relata que em Troade, no primeiro dia da semana, estavam os crentes e eles reunidos com o fim de partir o pão.
Aproximadamente meio século depois, o apóstolo João, exilado na ilha de Patmos pelas autoridades romanas, referiu-se ao domingo como o dia do Senhor, subentendendo que todos os seus leitores saberiam a respeito do que ele estava falando. Jane, mas por que eles mudaram o dia? Anderson, não seria pelo fato dos primeiros crentes quererem apartar-se da maneira judaica de adoração? Afinal de contas, eles tinham grandes coisas para celebrar no primeiro dia da semana. Foi o dia em que Cristo ressuscitou dos mortos e o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. Jane, sim, também foi o dia em que Cristo apareceu aos seus seguidores. Podemos estar certos de que os crentes da época do Novo Testamento intencionavam que a celebração do primeiro dia substituísse o sétimo dia? O amigo de trabalho de Anderson afirma que a primeira legislação oficial sobre o domingo não surgiu antes do tempo do imperador Constantino, no IV século. Pastor, isso é verdade. No ano 321, Constantino, que incidentalmente professava ser cristão, decretou: no venerável dia do sol, todos os magistrados e os habitantes das cidades devem descansar e todo o comércio ser fechado. No entanto, bem antes disso, os cristãos haviam começado a utilizar o primeiro dia da semana como seu dia de descanso. Os líderes cristãos dos primeiros séculos foram unânimes em escrever sobre a utilização do domingo por parte dos crentes como um dia especial, e alguns chegaram a asseverar sua desaprovação ao sábado judaico. Um exemplo pode nos ajudar a perceber isso. Em 155 d.C., Justino Marte descreveu em detalhes um culto cristão dominical. Ele também escreveu um diálogo com Trífo, um judeu intelectual, no qual permitia que este, se viesse a converter-se, continuasse observando o sábado judaico, contanto que não esperasse ser imitado pelos outros cristãos. Jane, você está dizendo que desde o tempo dos apóstolos em diante, os crentes transformaram o sábado judaico em o dia do Senhor e o celebraram no primeiro dia da semana, o domingo? Pastor, sim, os crentes compreenderam que existiam algumas diferenças entre esses dois dias, e assim como havia diferença entre a Páscoa e a ceia do Senhor. Mas os líderes da igreja primitiva apenas confirmaram o que encontramos nos escritos de Paulo e João, ou seja, que o domingo cristão, ao qual eles se referiam como o oitavo dia, assumira o lugar do sábado judaico. Ao fazerem isso, eles nunca se consideraram pessoas que estavam quebrando o quarto mandamento. Melito, bispo de Sardes, em 165 d.C., Tertuliano e Orígenes, líderes cristãos que viveram em época posterior, todos eles falaram sobre o dia do Senhor como um dia de celebração jubilosa. No meio do terceiro século, Eusébio, outro proeminente líder cristão, escreveu: a palavra, ele se referia a Cristo, mudou e transferiu a festa do sábado para o surgimento da luz de um verdadeiro descanso, o dia do Senhor. Eusébio disse também que este é o primeiro dia da semana, porque nele Deus criou apenas a luz. Existe uma interessante conexão entre a expressão dia do Senhor em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e a expressão santo dia do Senhor em Isaías capítulo 58, versículo 13. João estava falando sobre o domingo cristão, enquanto Isaías sobre o sábado judaico. Jane, certo. Reconheço que temos de guardar o domingo como um dia especial e por que devemos fazê-lo. Recordo as 4 palavras: descanso, recordação, adoração, esperança. Anderson, brilhante. Jane, fique quieto. Estou falando sério.
O que desejo saber é como podemos guardar o domingo como um dia especial. Tenho percebido que crentes igualmente sinceros possuem ideias diferentes a respeito do que devem ou não fazer no domingo. Pastor, eles realmente possuem ideias diferentes sobre isso. Todavia, o mais importante é obter o princípio correto. Algumas pessoas gastam muito tempo argumentando sobre a prática, o como, de modo que perdem de vista o princípio, o porquê. O princípio é que Deus criou o sétimo dia e, posteriormente, deu mandamentos a seu respeito. Mas ele tinha um propósito ao criar o sétimo dia e dar mandamentos sobre ele. Aquelas 4 palavras, descanso, recordação, adoração e esperança, resumem o propósito de Deus. Temos de conservar estas palavras em equilíbrio. Descanso não significa que passaremos o domingo inteiro na cama, porque deste modo perderíamos a adoração. O crente que dorme até mais tarde no domingo, de modo que não pode adorar juntamente com o povo de Deus, ou que se deita tarde no sábado, de modo que não pode ficar acordado durante a pregação matinal, esse crente está agindo contra o plano de Deus. Assim como a pessoa que permanece a manhã toda cuidando do jardim, limpando o carro ou praticando algum esporte sem preocupar-se com a adoração a Deus. Jane, você pode ser mais específico? Entendo que não podemos delinear regras sobre como as pessoas deveriam gastar o domingo. Você poderia dar-me algumas instruções práticas? Pastor, com certeza. Primeiramente, você precisa ter certeza de que está adequadamente preparada para o domingo. O sábado judeu começava no crepúsculo da sexta-feira. Isto significa que eles começavam a se preparar para o sábado no entardecer do dia anterior. Creio que no sábado devemos fazer tantos preparativos quanto são possíveis, a fim de que nos aprontemos para o domingo. Se você pensar sobre isso, existem muitas coisas que você pode fazer. Pode preparar todas as refeições possíveis no sábado e ter uma razoável noite de descanso. Temos de nos levantar a tempo para chegar cedo e atentos na igreja. Não acho que Deus se agrada com uma festividade que termina tarde da noite, resultando em que dormimos poucas horas antes de corrermos apressadamente à igreja e nos assentarmos para uma soneca. Anderson, estou sentindo grande vergonha diante disso. Pastor, bem, Anderson, se a carapuça serve em você, Anderson, continue, pastor, admitindo que estejamos adequadamente preparados, como realmente deveríamos usar o domingo? Pastor, esta é uma boa maneira de fazer a pergunta. O domingo é para nossa utilização e a maneira de o aproveitarmos ao máximo é envolver-nos em hábitos disciplinados. Um bom hábito pessoal e familiar é nos reunirmos regularmente com o povo de Deus no dia do Senhor. Este deve ser um hábito que não podemos permitir seja interrompido pelo cansaço, lazer, feriados, provas, parentes ou pressão do trabalho. Na Bíblia, encontramos apoio para essa atitude. Atos, capítulo 2, versículo 42, nos mostra quão diligentes eram os crentes da igreja do primeiro século em adorar e aprender juntos. Hebreus, capítulo 10, versículo 25, revela que reunir-se com regularidade era esperado do crente saudável. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações. O domingo é o grande dia para deixarmos de lado nossos livros de estudo e relatórios de trabalho e limparmos de nossas mentes todo o barulho e opiniões do mundo. Por que não transformamos o nosso domingo? Para começar, isto nos ajudaria a torná-lo um dia sem jornais e sem televisão. Então, quanto dependesse de nós, não deveríamos fazer os outros trabalharem. Jane,
Suponho que poderíamos começar pensando em todos os serviços que não temos de fazer no domingo. Pastor, boa ideia. O domingo não é um dia para gastarmos cuidando do jardim, limpando o carro, reparando coisas em casa. É um dia para desfrutarmos dos propósitos para os quais ele foi criado. No final do sexto dia, Deus completou sua obra de criação, mas ele continuou a desfrutar das coisas que criou. Porque não compramos o leite do domingo no sábado e não abastecemos o carro também nesse dia? Dessa maneira, podemos evitar que outras pessoas trabalhem no domingo. Ir rapidamente à venda da esquina para comprar alguns doces ou sorvete ou jornal não difere, em princípio, de esperar que o supermercado esteja aberto para suas compras semanais. Quanto mais diferente tornarmos o domingo, tanto mais deleitável ele será e tanto mais benefício obteremos. Mas os crentes podem discutir sem parar sobre o que eles deveriam ou não fazer no domingo. Jogar futebol ou não, ir a um piquenique, tomar banho de mar e etc. O melhor conselho que posso dar ao crente é que devemos conservar em mente as 4 grandes razões para a existência deste dia especial: descanso, recordação, adoração e esperança. Se estivermos sinceramente cumprindo esses propósitos, estaremos guardando o mandamento de Deus. Determine o que é correto para você fazer, a fim de que obtenha o melhor do domingo, mas não transforme a sua regra em uma lei para os outros crentes. Não pense que os outros são menos obedientes ou menos espirituais do que você, simplesmente porque não fazem o mesmo que você faz no domingo. Lembre-se, é a Deus que temos de prestar contas pela maneira como guardamos o domingo. Anderson, posso compreender o valor de tudo isso para o crente. Porém, não podemos esperar que o mundo pagão siga nossas convicções? É correto insistirmos na existência de leis que digam ao mundo o que ele não deve fazer no domingo? Talvez deveríamos deixar que cada um faça como queira. Pastor, você não acha que uma atitude mais sábia seria reconhecer que Deus nos outorgou esse mandamento, assim como todos os outros, para o benefício não apenas dos crentes, mas também de toda a sociedade? Ao insistirmos que todo governo tem o dever de aplicar o 4º mandamento de Deus, não estamos exigindo que todos vão à igreja no domingo ou mesmo que pensem sobre Deus durante todo o dia. Estamos simplesmente dizendo que Deus sabe melhor o que é bom para nós e que esse dia especial de descanso e refrigério contribui para o bem da nação. Sempre existe uma penalidade para aqueles que transgridem as leis de Deus. E a pessoa que tenta trabalhar 7 dias por semana, mais cedo ou mais tarde, sofrerá por causa disso. O professor Werner Wright, que é médico da Universidade de Leeds, escreveu um livrete sobre a importância desse dia especial de descanso em cada semana. Do ponto de vista médico, ele observa que as várias funções do corpo, tais como a temperatura e a concentração de substâncias químicas no sangue, cumprem um ciclo de 24 horas, o que os médicos chamam de ritmo circadiano. E um dia de descanso no ritmo semanal é de grande importância médica. Ele descreve os perigos mentais e físicos para aqueles que insistem em ignorar o excelente plano de Deus para um dia de descanso e relaxamento semanal dos negócios e do estresse da vida. Nossa mente é como uma espiral enrijecida que precisa dilatar-se. O professor Wright até encoraja os alunos estudantes a não estudarem no domingo. Ele está convencido de que todos nós precisamos de um dia em cada semana que seja diferente dos outros, para o bem do nosso corpo, nossa mente e nossa alma. O professor Wright concluiu: ignoramos o dia de descanso, trazendo perigo para nós mesmos. Nós o guardamos tendo em vista nosso inestimável benefício. Precisamos do domingo como um dia especial para o bem-estar físico e social do nosso país, bem como para aqueles importantes propósitos espirituais.
Anderson, existe alguma nação que em algum aspecto mantém um padrão próximo ao das Escrituras em referência ao domingo? Pastor, minha sugestão é que o modelo mais próximo que podemos seguir é a Alemanha. Ali, no presente, todas as lojas fecham no domingo. Existem algumas exceções, como postos de gasolina, restaurantes, confeitarias e um médico em cada bairro, em cada mês. Em cada mês, as lojas também fecham completamente e um dos sábados à tarde. Em nossos dias de confortos materiais e comodidades modernas, não temos necessidade de fazer compras no domingo. Portanto, se todas as lojas fechassem, inclusive as de jardinagem, o domingo se tornaria realmente especial. Falaria qualquer tentativa das pessoas tentarem realizar juntas algum trabalho. A única maneira direita e eficaz de tratarmos do problema de guardar o domingo é começarmos terminando com todas as vendas a varejo. Seria muito incômodo no início, mas logo nos acostumaríamos. Jane, o que você pensa sobre a venda de remédios e combustíveis? Pastor, é lógico que existem alguns serviços essenciais e de emergência. Os crentes sempre reconheceram isso. No entanto, depois que tivermos estabelecido o princípio de um dia especial, poucas exceções óbvias serão facilmente controladas. Anderson, e que devemos fazer em relação a esportes? Afinal de contas, para muitos praticar esportes é maneira de eles descansarem e relaxarem. Pastor, é verdade. Não penso que deveríamos banir toda a prática de esportes e atividades relaxantes, mas não esperamos que as pessoas desfrutem a liberdade do domingo como um dia especial às custas dos outros. Compreendo que é muito complexa a nossa sociedade moderna, na qual poucos demonstram interesse em ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Todavia, devemos fazer todo o esforço possível para assegurar que apenas um número mínimo de pessoas seja obrigado a trabalhar no domingo. Anderson, e as fábricas? Muitos operários têm de trabalhar em turnos de 7 dias, a fim de manterem em funcionamento as máquinas caríssimas. Pastor, como já falei, isso faz parte da complexidade de nossa sociedade. Seria impraticável fechar algumas fábricas e parar muitas dessas máquinas. Entretanto, isso é uma questão de concordar com um grande princípio e, em seguida, discutir os detalhes. Não abandonamos as restrições de velocidade em nossas estradas, simplesmente porque a polícia ou uma ambulância precisa ir mais rápido. Fazemos leis que contribuirão para o bem da nossa sociedade e depois discutimos as exceções necessárias. Não esqueça, não estamos procurando forçar ninguém a ir à igreja, mas queremos assegurar que todos sejam capazes de desfrutar um dia nacional de descanso, levando em conta o fato de que não somos um país cristão e de que as pessoas desejarão desfrutar esse dia ao seu bel prazer. Anderson, não poderia ser argumentado que é errado o governo legislar sobre o que as pessoas deveriam ou não fazer no domingo? Supõe-se que o nosso país é um país livre, não é? Pastor, algumas pessoas argumentam isso. Entretanto, o governo nos obriga a fazer uma porção de coisas que julga serem boas para o nosso viver, tais como usar cinto de segurança, capacete de segurança, não fumar maconha, não tomar drogas fortes, fechar os bares a certas horas da noite e outras coisas semelhantes. Não esqueça que ninguém se rebela contra leis que garantem o direito de feriados anuais. Às vezes, tem de haver leis para manter as pessoas em liberdade. Nosso governo tem o dever de garantir que a nação esteja protegida contra sua própria insensatez. E uma jornada de trabalho de 7 dias tanto é pecaminosa por ser contrária ao mandamento de Deus, quanto é uma tolice por ser contrária aos melhores interesses da própria nação. Jane, assim você estabeleceu uma diferença entre leis que outorgam às pessoas a liberdade de não trabalhar e as leis que lhes dizem o que fazer com seu tempo livre. Pastor, sim, está correto. Apoio o primeiro tipo de leis, mas não o segundo. Se um homem passa todo o domingo ocupado em sua atividade preferida ou em esportes e não se ocupa em adorar a Deus, ele responderá por isso diante de Deus, não diante de mim ou de qualquer outra pessoa. Porém,
temos de assegurar que ele teve oportunidade, tanto para descansar quanto para adorar a Deus. Jane. Por outro lado, as pessoas não deveriam ter a liberdade de gastar o seu dia com suas atividades preferidas ou com esportes, de tal modo que os outros perdessem seu direito de guardar o domingo como um dia especial? Se isso acontecesse, significaria que todos os dias da semana seriam a mesma e constante rotina. Seria impossível colocar na ordem correta a família e as atividades sociais, e milhões de pessoas não seriam livres para descansar ou reunir-se para adoração a Deus e comunhão umas com as outras. Pastor, isso é totalmente correto, Jane. Tornar o domingo um dia especial não se refere apenas a fazer compras e a lojas, fábricas e parques de lazer abertos no dia do Senhor. Cada vez mais, os patrões estão procurando fazer os empregados trabalharem no domingo. Temos de nos opor firmemente contra isso. O fato de que uma nação ignora o melhor plano de Deus e considera o domingo como qualquer outro dia, nunca deve levar o crente a esquecer a lei de Deus. Infelizmente, muitos crentes neste século, assim como os crentes do primeiro século, podem ser constrangidos a trabalhar no domingo. Todavia, não podemos esquecer a importância e o valor do quarto mandamento. Lembre-se, este dia único de descanso faz parte do excelente plano de Deus para todos nós, quer sejamos crentes, quer não. Portanto, temos de mostrar às pessoas que grande deleite pode ser este dia especial.